Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um CryptoVisions. Dessa vez irei fazer ele solo e queria começar a live primeiro pedindo um feedback para vocês, se vocês gostaram aí do cenário, da iluminação nova e do áudio, se tá tudo certo. Enfim, deu uma melhoradinha aqui no setup, me confirmem aí se vocês estão escutando bem. Eu arrumei placa de vídeo, enfim, eu arrumei um microfone bem legal para vocês. Me falem se o áudio está na altura ideal, se tá bom, porque realmente estou aprendendo a ajustar tudo isso aqui agora. E um outro ponto é, eu quero ser super, super direto nessa live. Então, qual que é o meu objetivo? Eu quero fazer essa live aí em 30 minutos, realmente passar todos os insights importantes para vocês, porque uma filosofia que eu tô pensando é cada vez mais explicar para vocês, mas de uma forma mais simples, mais direta e focada realmente nos insights, nos impactos de tudo que eu tô fazendo. Então, tô tentando adotar essa nova filosofia, essa nova diretriz. E aí, pô, quero o feedback de vocês dessa live em específico, para ver que se vocês gostam desse novo formato, e aí um pouco mais direto, um pouco mais claro, tá bom? Então, não vou ter enrolação, peço só que deixem um like aí, se puder, naturalmente, compartilhar, se inscrever aí no canal, porque isso é super, super importante, ajuda pra caramba, eu não quero ficar pedindo toda hora. Vamos para o conteúdo. Então, compartilhei aqui a minha tela com vocês. E o que eu quero passar aqui para vocês? Basicamente, a Ethereum vai passar por uma grande atualização, que vai ser o Decum. O Decum vai ser outro hard fork da Ethereum, outra grande mudança da Ethereum. E ela vai implementar um IP em específico que é muito importante. O IP, quando eu falo, é o Improvement Proposed da Ethereum, que é uma proposta de melhoria, nada mais é do que uma atualização no código. E essa atualização, ela vai ser muito importante para o mercado de segundas camadas, para o mercado de roll-ups. Então, eu só quero dar um contextozinho bem rápido para vocês disso, para depois entrar exatamente nos ativos, no que eu acho que vai impactar, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro ponto é onde estamos no roadmap da Ethereum. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, essa imagem aqui foi compartilhada por parte do Vitalik, e basicamente, né, ele comentou sobre as 5 grandes fases do que seria o Ethereum. Primeira grande fase seria o Demerge. O Demerge, para que todo mundo saiba, foi essa atualização que mudou o Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, viabilizou o staking do Ethereum, mudou toda a política monetária do Ethereum, e basicamente é o que a gente está vivendo hoje, né? Um Ethereum muito mais controlado do ponto de vista de inflação. Então, esse ponto positivo. Agora, que fase nós estamos? Nós estamos na fase do DeSurg. E o DeSurg, como ele mesmo disse, qual que é a grande meta? Permitir que a Ethereum faça mais de 100 mil transações por segundo. Hoje a Ethereum faz apenas 15 transações por segundo, e a ideia é subir para até 100 mil transações por segundo na Ethereum sem impactar a sua segurança. E para isso, a gente vai precisar de 2 coisas que vocês vão ver aqui de forma bem clara. Olha que interessante. Primeira coisa, especificações do IP 4844 e, de fato, a sua implementação. Vou comentar exatamente sobre isso. E segundo grande ponto é melhoria, né, de estrutura de disponibilidade de dados para implementação de um formato completo de escalabilidade para rollups, que a gente chama de Dunking Shardings. Quando eu falo Proto-Dunking Shardings e Dunking Shardings, não se assustem com os termos. Basicamente são termos técnicos para falar sobre divisão de dados, para a gente construir realmente espaços específicos para as transações da Ethereum e torná-la mais eficiente. De forma muito, muito simples é isso. E para isso, a gente vai ter 2 tipos, né, de rollups. Rollups nada mais são do que compressores de transações, que a gente conhece como Arbitrum, Optimistic, Polygon, soluções de escalabilidade, soluções de segunda camada, que estão sendo desenvolvidos, que são os rollups otimistas e os ZK rollups. Não vou entrar em detalhes técnicos desses cases, até porque não é o caso aqui, mas eu quero entrar agora nos pontos importantes, que são, basicamente, a gente entender como essa atualização vai ser impactada. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Qual que é o foco dessa atualização? O foco dessa atualização é tornar a Ethereum Rollup Centric. O que isso significa? Que todos os ativos que mexerem com rollups ou estarem associados a ecossistemas de rollups da Ethereum vão ser ativos que tendem a ganhar um incentivo, tendem a ter seu custo, sua estrutura mais barata. Seria mais ou menos assim, pessoal. Pensem uma mesma lógica de quando um governo chega e ele promove subsídio para uma indústria. Então imagina que a gente está aqui no Brasil e o governo olha e fala, cara,
Agora a gente quer que toda a economia do Brasil seja pautada em indústria automotiva. E aí o governo cria todo um plano para que a indústria automotiva cresça de uma forma super rápida. E de forma muito simples é isso. E de forma muito simples é isso. Então, agora a gente está passando para a mesma coisa. Só que o setor que a Ethereum está escolhendo beneficiar, construir incentivos aos rollups. Por quê? Porque eles trazem escalabilidade para Ethereum. De uma forma muito, muito simples, é isso que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que já é um foco da Ethereum desde outubro de 2020. Então, o primeiro grande ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que basicamente, pessoal, a gente está no momento que ele já foi planejado há 3 anos, só que agora é que ele está sendo concretizado. E ele começa a ser concretizado por essa próxima atualização que vai acontecer mais ou menos daqui a 3 a 6 meses, provavelmente daqui a 6 meses. Tá bom? Esse é o primeiro grande ponto que eu queria fixar para vocês aqui na live. O pessoal comentou aqui que às vezes eu uso termos técnicos. Pessoal, vão dando feedbacks porque eu realmente quero que essa live seja menos técnico possível. Eu sei que é um assunto técnico, mas eu quero transmitir a informação da forma mais clara possível. Então, até deixem nos comentários se por enquanto tá clara a explicação, se vocês entenderam todos os pontos que eu comentei aqui. Beleza? Mas beleza. Posto isso, quais são os pontos que eu acho que são importantes para vocês, investidores, de saberem em relação a essa atualização? O que realmente importa? Primeiro, essa atualização vai acontecer? A resposta é sim, e provavelmente cada vez mais vocês vão escutar. Por quê? Quando a gente vai fazer uma atualização no Ethereum, a gente tem 3 fases importantes. As DevNets, as Testnets e depois a implementação na Mainnet. O que é cada uma delas? DevNet é uma rede de testes apenas para desenvolvedores. Testnets é uma rede de teste que qualquer pessoa pode testar. E Mainnet é quando essa implementação de fato ocorre e ela impacta a rede principal da Ethereum. Então, hoje a gente está na DevNet. Só que no momento que a gente resolve todas as coisas no DevNet, que é a parte mais complicada, as implementações nas testnets tendem a ser muito rápidas. E o que acontece? A gente está na penúltima atualização da DevNet. Então, de forma muito, muito simples, a gente está no último ponto mais complexo. E agora a gente vai entrar na fase das testnets. E agora vocês vão começar a escutar mais sobre essa atualização. O que eu estou falando aqui para vocês, todo mundo começa a falar. Então, de forma muito simples, é isso que está acontecendo. Esse é o estágio que a gente está dessa atualização, que é a Decun, ou Cancun. Algumas pessoas vão chamar de Decun, porque é a soma, né, da atualização na rede de Proof of Stake da Ethereum e na rede principal. Algumas vão chamar de Cancun, que é a atualização só na rede principal da Ethereum, tá bom? Então, esse é o estágio que a gente está dessa atualização. Beleza? E qual que é o impacto dessa atualização real? De forma muito direta. Ele reduz em 20 vezes o custo dos rollups. Então, todas essas mudanças vão impactar de forma direta os rollups. Então, respondendo à dúvida aqui que o Ivo levantou, vão ficar mais baratas as taxas do Ethereum? Não. A tendência é que elas podem cair um pouquinho, mas quem vai sentir de verdade o impacto vão ser as rollups. Então, Starknet vai sentir, vai cair. Por exemplo, aqui, ó, pode cair potencialmente aqui 10 vezes o custo. Optimistic vai sentir. Arbitrum vai sentir. Polygon ZKVM vai sentir. ZK-Sync vai sentir. ZK-Sync Era vai sentir. Scroll vai sentir. Esses vão ser os caras que vão ser impactados por essa atualização. E o grande impacto é redução de custo. Então, redução de custo implica em quê, pessoal? Mais usuários entrando. Se as coisas ficam mais baratas, mais usuários vão entrar. Raciocínio muito, muito simples. Então, qual que é o principal impacto disso? Ecossistemas de Layer 2 vão se tornar mais baratos. Posto isso, a gente vai ver esse ecossistema se tornando mais barato e, por consequência, a gente deve ver a adoção massiva desses ecossistemas. Então, isso é o que a gente pode esperar para os próximos 6 meses dos ecossistemas de escalabilidade da Ethereum, tá bom, pessoal? Importante vocês entenderem isso. E beleza, dado que a gente sabe isso,
como isso é possível, tá, pessoal? Que eu acho que é legal só de vocês entenderem o básico. Basicamente, através disso daqui, que a gente chama de blob. O que é o blob? O blob é como se a Ethereum estivesse escolhendo um espaço específico para realizar suas transações. Então seria mais ou menos o seguinte, vou voltar ao exemplo, a analogia do subsídio. Imagina que a gente tenha uma cidade, pessoal, e a gente quer que uma determinada área da cidade comece a ter várias e várias construções. A gente vira, determina aquela área da cidade e fala, olha, essa cidade será destinada a apenas construções, e as construções terão subsídio de reduzir em 20 vezes os seus impostos para construir ali. É exatamente isso que a Ethereum está passando. Já comentei isso outras vezes, mas na prática é isso. Na prática, eles estão criando um espaço segregado para Ethereum, para ela evoluir nesse aspecto. E depois, o próximo passo natural que eu quero aqui trazer para vocês vai ser o Full Dunking Shardings, que aí a diferença é que a gente vai aumentar ainda mais esses espaços específicos. Aí sim a gente aumenta esses espaços específicos, aí tem um processo matemático um pouco mais complexo, não vale a pena entrar do ponto de vista técnico, mas isso que vai mudar um pouco o jogo. Então, de forma super simples, super direta, esse que vai ser as duas grandes atualizações. Esse processo todo aqui, pessoal, vai durar provavelmente 1 ano e meio. Então, esse primeiro processo aqui vai ser implementado nos próximos 3 a 6 meses, e depois a gente deve ver mais 1 ano e meio, para ter a implementação do Dunk Shardings. O primeiro processo, o Proto Dunk Shardings, que vai ser implementado daqui a 3 a 6 meses, vai reduzir em 20 vezes o custo de transações rollups. O Full Dunk Shardings vai reduzir em até 100 vezes. Então, basicamente, a gente vai ter 2 grandes choques em prol desse ecossistema. Beleza, Orlando, entendi. E aí, o que vai acontecer na prática? E aí, isso tira muitas dúvidas. Na prática, o que vai acontecer? Você, usuário varejo, vai parar de utilizar a Ethereum principal, a Ethereum Mainnet. Você vai utilizar uma Arbitrum, uma Optimism, uma zk-Sync, uma Polygon, qualquer uma dessas outras soluções. Sua transação, ela vai entrar aqui ó, na Layer 2, ele vai passar por um compilador que a gente chama de sequencer, ele vai entrar num conjunto de transações para serem registradas na L1, vai ser validado e, por fim, vai ser executado. Então, esse é o processo que as suas transações vão passar a partir de agora, pessoal. A diferença é que quando você passa por esse sequencer aqui, esse roll-up sequencer que a gente chama, esse compressor de transações, você vai pagar muito mais barato. Porque ao invés de você ocupar o espaço de uma transação, você vai ocupar o espaço, por exemplo, de 1/10 de uma transação. E isso que vai reduzir o seu custo. Isso que vai reduzir sua estrutura. Tá bom? Então, esse é o ponto central. Legal, Orlando. Entendi tudo isso. Qual é o impacto prático que tudo isso vai causar? O impacto prático que tudo isso vai causar é o seguinte. Estão vendo esse gráfico aqui de L2? Provavelmente a gente vai ver isso daqui bater uma marca no próximo ciclo alta de 100 a 200 bilhões de dólares. Então a gente deve ver o mercado de roll-up crescer algo em torno de 10 a 20 vezes em termos de capital travado em operação. Esse será o principal impacto que essa atualização vai trazer para a gente. Legal, Orlando? Estou começando a entender. Então, se vai ter muito capital, se vai ter muita demanda por esses ativos, o que tende a acontecer? Pensando de uma lógica muito simples, os tokens de roll-ups vão se valorizar. Então, para eu investir e ganhar dinheiro com essa atualização, basta eu descer aqui embaixo, por exemplo, e olhar, Arbitrum tem token? Tem, vou comprar. OP tem token? Tem, vou comprar. CKZync tem token? Vai ter, vou comprar. E assim sucessivamente. Certo? Não. Por que não? Porque aí a gente tem que entender um segundo ponto que é fundamental. E eu quero dar essa dica aqui para vocês não perderem dinheiro, pessoal. Não importa só ser um bom momento de mercado para essas soluções e essas soluções crescerem muito. Para elas te darem dinheiro, elas também precisam ter tokens que capturem esse valor. E aí a gente tem que analisar os tokens dessas soluções. Então eu separei aqui no Token Unlocks para a gente entender a política monetária. E eu quero que vocês reparem bem aqui, ó. Qual que é o próximo token? O token que vai ter a maior liberação de tokens na próxima semana? OP, justamente esse. E aí eu quero analisar com vocês exatamente isso.
O que acontece, pessoal? O que é importante da gente entender? Quando a gente investe em um ativo, a gente está investindo no token daquele ativo. E aquele token pode passar por processo de inflação, pode passar por processo de mudança de utilidade. Hoje, essencialmente, os tokens de soluções de segunda camada não são tão úteis. Eles são utilizados apenas para a parte de governança. Então, eles não têm uma utilidade prática tão real. E o segundo ponto é, a grande maioria deles são extremamente inflacionários. Então, vamos começar pela uma das principais aí soluções de roll-ups do mercado, Optimisc, e vamos analisar o token da Optimisc. Olhem isso daqui. Esse token foi lançado no meio do ano passado, então 2 de junho de 2022, então ele já tem um pouquinho mais de um ano, e ele foi lançado inicialmente só focado em airdrops, e depois começou a ter contribuição dos fundos de governança, né? Então, para ali financiar o projeto. Percebam que até aqui é um token lindo, é um token com baixíssima inflação, e que ele está majoritariamente concentrado em usuários que ganharam esses tokens de graça, então teoricamente não teriam grandes motivos para vendê-lo. O que mudou completamente na história desse token? Isso daqui, no dia 3 de junho, depois de um ano foi liberado os contratos de vesting desse token. O que é um contrato de vesting, pessoal? Basicamente é um contrato que ele trava os tokens na mão do holder e que ele só pode usar depois de um determinado tempo. Então, quando esse contrato vence, ele é liberado, esses tokens começam a entrar em circulação. E eles podem gerar pressão de venda. E a gente observa o quê? Que desde que esses tokens foram liberados, a gente observou nos últimos 3 meses uma queda em OP de mais de 34%. Então percebam o que está acontecendo com o OP. O OP está sofrendo uma pressão inflacionária. E a tendência nos próximos meses é que isso continue aumentando. Todos os meses a gente vai ter uma entrada de 3,5% do supply de OP nos próximos meses, por conta do vesting deles. Isso vai significar que sempre vão entrar pelo menos ali algo em torno de 36 milhões de dólares de pressão de venda no token OP. Então a tendência é que esse token não se valorize. Por mais que a sua solução seja adotada, por mais que suas taxas sejam reduzidas, o fator especulação não deve impactar tanto no preço desse ativo, porque ele vai ser coibido pela sua inflação. Então é importante ter esse insight, entender isso, porque se você comprar o token OP só pensando, vai ter atualização, então vai ser tudo lindo, isso não é verdade. Muita gente não vai te dar essa visão. O mesmo vale para o token Arbitrum. Vamos analisar aqui a política monetária do token Arbitrum. Se a gente observar, vamos lá, vamos excluir o tesouro da Arbitrum, porque esse capital não vai ser movimentado. A gente vê exatamente o mesmo cenário. A gente teve airdrop, teve distribuição para DAOs, e aqui a gente está saindo de um cenário de pouquíssimos tokens, de 1,7 bilhões, para um cenário que agora a gente tem 2,4 bilhões. Então a gente dobra, mais que dobra o supply circulante. Quando isso vai acontecer, Orlando? Em março de 2024. Então, provavelmente, alguma coisa aqui em torno de fevereiro, a gente vai ver essa pressão de venda acontecendo já. As pessoas saindo das suas posições. E, por consequência, a gente vai ver também o token árbitro não se valorizar tanto. Ele pode se valorizar nos próximos meses por conta dessas especulações em relação ao Proto-Danksharding, ao Danksharding, essas duas próximas grandes atualizações da Ethereum. Ele pode, sim, mas ele vai ser impactado negativamente pelo preço. Quem é o ativo hoje que menos tem um pouco desse impacto e que vai ser beneficiado também? O token Matic, que vai se tornar token POL. Se a gente pega e estuda a sua distribuição, a gente percebe que hoje ele já passou por todo o período de vesting, porque é um token mais antigo, é um token que existe desde 2019, então ele passou por todo esse processo. Ele tem a melhor distribuição monetária do mundo? Não, mas ele está melhorando sua utilidade, está melhorando sua estrutura. Por isso que a Matic é um case mais interessante entre os outros rollups, porque quando a gente analisa política monetária e utilidade do token, é um ativo mais maduro do que Arbitrum, do que Optimisc e do que provavelmente os tokens que serão liberados em airdrops. Ficou claro, pessoal? Então, legal, Orlando. Entendi isso. Como vamos ganhar dinheiro com essa atualização? Aí eu quero trazer outros dois insights importantes. Primeiro insight importante.
teremos diversas soluções sendo liberadas e potencialmente elas também vão liberar tokens, porque faz sentido dentro da sua dinâmica, pelos seus investidores, pela sua estrutura, liberar token. Então, vamos lá. Uma solução que acabou de ser lançada em mainnet, que ainda está no processo de teste. A linha está na mainnet alpha. Então, vale a pena o quê? Você pegar o seu capital de estudo e interagir com a solução. Outra solução, ZK Sync. Vale a pena você pegar o seu capital e interagir com a solução. Você vai estar fazendo duas coisas aqui, pessoal. Você vai estar interagindo com soluções de rollups novas e potencialmente se qualificando para os airdrops dessas soluções. Você vai estar interagindo com os cases novos desses ecossistemas e potencialmente também se qualificando para airdrops desses cases novos. E terceira coisa, você vai estar interagindo com pontes e potencialmente também se qualificando para airdrops de pontes, como Layer 0, como Bang, como o airdrop da SOC. Então, vale a pena você estudar esses 3 pontos e fazer essas interações. Talvez uma das sacadas mais interessantes de ganhar dinheiro com a atualização que vai vir da Ethereum nos próximos 6 meses do IP 4844 durante o campo forte seja interagir no novos sistemas de rollups. Que sistemas são esses? Linha é um excelente, ZK Sync é um excelente. E vamos passar aqui para outros. Scroll, que vai ser lançado em mainnet ainda esse ano, também é interessante. Está na testnet, vale a pena interagir na testnet. Base também é bem interessante. Então, se eu estivesse na pele de vocês, o que eu faria hoje? Eu pegaria os principais rollups que estão entrando em mainnet agora, que estão entrando em testnet agora, que vão ter inúmeros, e estaria interagindo nas suas soluções. Óbvio, gerenciando o meu capital. Por quê? Porque são soluções novas. Então, como que eu faria esse processo, Orlando? Muito simples. Vem aqui na L2Bit. Encontra os cases. Vê os cases que possuem e não possuem tokens. Entende um pouco da segurança deles. E depois seleciona alguns para interagir. Então, aqui, ó, de forma muito simples. Arbitrum, ó, ZK Sync é um case legal que está aqui e não liberou token. Starknet, case legal, também não liberou token. Faz sentido. Mantel, se bem que aqui, ó, percebam, contratos ainda não verificados, então às vezes você vai ter que ter um pouco mais de calma, porque provavelmente você é um pouco mais arriscado. Linha, tá aqui, ainda não liberou token, é interessante interagir. Base, tá aqui, ó, ainda não liberou token, interessante interagir. Full, ainda não liberou token, interessante interagir. Então peguem esses cases, vão interagir. E aqui talvez esse site vai ser o site que vai ser o melhor aliado de vocês para aproveitar. Mas sempre pensando, vou interagir nesses ecossistemas, fazendo operações que eu já faria, para me potenciar e me qualificar para potenciais airdrops de pontes, como Arbitry, Layer 0, Socket, Bang, para ecossistemas de rollups, como Arbitrum, Scroll, Base, ZK Sync, Starknet, e para os ecossistemas daqueles ativos em si. E aí vale a pena você entrar nos ecossistemas daqueles ativos e entender quem são os caras. Vou dar um exemplo bem fácil. Por exemplo, que seria uma coisa que eu faria aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Pegaria um guia, por exemplo, da CoinGecko, do ecossistema da linha, que eles passam exatamente quais são os melhores cases desse ecossistema. Então, como que funciona cada uma das aplicações e te passa já um norte de como você pode interagir. Interagiria, proveria liquidez, faria as operações para vocês entenderem. Então vejam que tem um caminho aqui bem relativamente simples que você pode ganhar dinheiro com esses cases. E aí entra o meu segundo ponto. Então, Orlando, quem irá ganhar dinheiro com isso? Eu acredito que vão ser 3 pontos que dá para a gente pensar do ponto de vista de investimento para a gente ganhar dinheiro com esse cenário que eu estou apresentando aqui para vocês. Primeiro ponto, interagir nessas soluções para ganhar drops. Igual eu comentei, eu acredito que vai ser relativamente simples você interagir nas soluções, porque tem muitas soluções, e você interagindo no ecossistema, você potencialmente se qualifica para o airdrop desse ecossistema e não fica dependendo de airdrops de aplicações. Segundo caminho, você estudando as aplicações desse ecossistema, que provavelmente alguns tokens, alguns cases mais consolidados podem se valorizar. Vou dar um exemplo de um case que conseguiu se manter o valor e foi bem interessante nesses seus produtos. A Radiant. A Radiant está conseguindo fazer isso super bem, que é um exemplo perfeito de um case que veio em L2, tem toda a sua estrutura, é interessante, que vale a pena ser interagido, vale a pena ser testado e, potencialmente, pode, além de te dar bons frutos, o token
tem ali uma certa estabilidade. Então pode ser que ele se beneficie ali com essa alta. Reforço, por serem tokens mais maduros, tendem a ter pressões de venda maiores, então seriam posições menores que você faria. E por fim, por incrível que pareça, quem mais pode se beneficiar disso é o Ethereum. Porque quando o Ethereum fizer isso, ele vai aumentar muito a sua capacidade de burn. Porque você vai ter várias L2 que poderão pagar muito mais caro para queimar ativos do que os próprios usuários delas. Porque ele está juntando todos esses usuários para fazer aquele processo. Então está gerando eficiência. E essa eficiência financeira pode ter um impacto muito positivo e potencialmente refletir de forma interessante no token Ether. Então, olharia ponto de vista de cases mais consolidados. Ethereum e Matic, para mim, são os dois mais consolidados que vão se beneficiar dessa atualização. Depois, daria preferência para interações visando airdrops, olhando para novos ecossistemas de Layer 2, aplicações desses ecossistemas de Layer 2 e também utilizando algumas pontes que ainda não tem token, que potencialmente podem dar um bom resultado. E terceiro, olharia para algumas poucas aplicações, mas teria muito cuidado com esse terceiro ponto, porque naturalmente, né, a gente pode, enfim, ter tokens um pouco mais maturos. Então, esses são os pontos centrais do que eu queria passar aqui para vocês. Pessoal, ficou claro para vocês? Vocês entenderam? Pegaram bem toda essa estrutura? E por que eu quero trazer esse insight, até trazer isso de forma direta? Porque a maioria das pessoas vai passar isso só para vocês quando essas suas atualizações já estiverem concretizadas. E a maioria do mercado, apesar da gente saber, igual eu falei, cara, a gente está na última DevNet, potencialmente a penúltima ou última DevNet, a maioria das pessoas se posiciona só depois que essas atualizações acontecem. E esse daqui é só um exemplo de um insight que a gente tem quando a gente faz um bom acompanhamento fundamentalista dos cases. E aí, até convidando todo mundo, pessoal, do desafio que eu vou lançar agora, que é o desafio Endgame, que é um desafio que eu criei justamente para ensinar vocês como fazer esse processo de análise aqui que eu fiz agora para vocês. Percebam, um processo super racional, lógico e direto. Então, quem quiser aprender, vai ser 100% gratuito, vai ser aqui no canal, vão ter 5 aulas de segunda a sexta, que eu vou explicar justamente esse processo para vocês. Porque agora é um bom momento para investir em cripto, porque é possível fazer mais de 10 vezes em diversos cases, então dá para montar uma carteira para fazer 10 vezes no próximo ciclo. Como a gente protege a carteira das quedas do mercado, como a gente ganha dinheiro com esses tokens de airdrops, que é um pouco que eu comentei aqui com vocês, e por fim, como a gente constrói uma carteira visando o próximo ciclo. Então, quem quiser fazer parte, ter acesso a todos os materiais, tudo, é 100% gratuito. Mandei aqui o link para vocês acessarem, e também vou fixar aqui no primeiro comentário do vídeo. E outra coisa, no final desse desafio, a gente vai ter a abertura do OnCrypto Pro, igual eu comentei com vocês, que vai ser justamente a minha assinatura. Então, eu vou passar para vocês, nessa assinatura, essencialmente 4 coisas. A minha carteira, então eu vou colocar 100 mil reais investidos para mostrar exatamente as operações que eu estou fazendo, o que eu estou investindo. A minha carteira de airdrops, vou passar o passo a passo dos airdrops, de todas as interações que eu vou estar tendo, vocês vão entender. Vocês vão ter acesso a mais de 60 horas de conteúdos para formar vocês do básico ao avançado, desde coisas simples como proteger sua carteira, como comprar seus primeiros criptoativos, como entender análise fundamentalista, até coisas mais complexas como proteger seu capital com opções, interações on-chain, como estudar novos ecossistemas. E aqui a ideia é realmente te passar por 1% do mercado. Se você ficar um pouco com medo da minha linguagem, fique tranquilo, vai ser um curso extremamente didático que eu estou preparando junto com o Casta, com o Thiago e com o Juan. Casta, eu acho que a maioria de vocês aqui conhece pela sua excelente didática. Teremos aulas extras com os melhores analistas de cripto do Brasil, os All-Stars, e eu até vou antecipar mais um benefício que vocês vão ter, que vai ser o resumo semanal OnCrypto Pro, que eu vou resumir tudo que vocês precisam saber de mercado de forma super concisa, super clara, para vocês gastarem só 10 minutos para conseguirem acompanhar o mercado. Então, quem não tem tempo, realmente essa assinatura para resolver seus problemas de tempo. Também vai estar aqui no primeiro comentário, fixado para vocês acessarem. Pessoal, gostaram desse formato mais direto de live? Deixa eu saber a opinião de vocês. Acharam legal? Pô, o pessoal deixou o like, deixem nos comentários só para eu saber. E vamos aqui, então, responder as dúvidas do pessoal. Que eu quis ser bem super direto. Vou fazer aqui 10 minutinhos de bate-bola, então, respondendo a dúvida de todo mundo. E a gente fecha essa live em 40 minutos, para ser eficiente, para realmente dar valor para o tempo de vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui as dúvidas de todo mundo, que a gente já vai respondendo todas elas.
Ainda tô na Augusta? Não. Voltei hoje de viagem, tava em Florianópolis até poucas horas atrás, mas retornei. Tô um pouquinho cansado, confesso pra vocês, assim, essas semanas estão sendo bem puxadas, porque, cara, tô tendo que estruturar todo o conteúdo, né, do OnCrypto Pro. Tô tendo que estruturar várias coisas de assinatura, vários projetos. Prometo pra vocês que vão ter novidades. Depois que eu abrir em Augusto, que a gente vai ter novidades legais pra vocês. Mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, assim, de poder estar construindo essa comunidade com vocês, com o carinho de vocês, com toda a receptividade de vocês. A gente já tá batendo quase 12 mil pessoas aqui no YouTube, quase 13 mil pessoas lá no Instagram. Todos os vídeos a gente tá batendo mais de 5, 10 mil visualizações. Então eu sou muito grato a cada um de vocês, de verdade. E esse tempo em Floripa foi muito bom, cara. Queria mandar um abração pro Augusto e Caio, que são duas pessoas que eu trabalho junto, mas também são dois grandes amigos. E que, pô, eles conseguiram fazer eu relaxar um pouco, descansar um pouco. Tava precisando, cara. Que fazia tempo que eu não parava, um tempinho assim, sei lá, pra jogar videogame e trocar ideia com os amigos. Acho que fazia umas 8 semanas, então foi muito bom. Vamos lá. O Guilherme aqui perguntando, cara, por que todo esse trabalho para melhorar a Ethereum se a gente não tem a Rodix que resolve tudo isso? A resposta mais direta é porque o Rodix ainda não resolveu. Simples. Rodix é um modelo teórico, ele ainda não foi posto em prática, e colocado isso, é igual a Ethereum. Eles estão construindo. Então, eles precisam construir, ter um modelo que dê certo, e depois ainda formar um ecossistema. A Ethereum já tem um ecossistema formado, tem uma estrutura formada, e agora eles só precisam construir. Então, essa seria a diferença de uma forma bem direta. Fala, Orlando, você acredita que as movimentações do ZK ainda podem sobrar espaço para as Layer Zeros? Provavelmente. Provavelmente a gente vai ter a transição entre essas ZKs. Talvez a gente vai ter menos espaço, porque muitas das ZKs elas estão criando ecossistemas próprios. Então, as Supernets, os OPS Stacks, todas as estruturas, né, que eles compilam, eles permitem, por exemplo, a Optimus que está criando redes, e você pode criar sua rede proprietária, como é o caso da Base, como a OP BNB. Provavelmente isso vai reduzir um pouco o tamanho das soluções de mensageria, mas as soluções de mensageria ainda serão importantes para essa comunicação. Mas eu acredito que serão poucas. Acredito que principalmente a Team Link com CCIP e a Layer 0, provavelmente, talvez um pouco Zeta-Chain, talvez um pouco da Socket. Então, eu acho que vale a pena acompanhar essas estruturas. Vai ficar mais barato a taxa de Ethereum? Acho que eu já comentei aqui que não. Que essa atualização ela é focada para Layer 2. Talvez com o Dunk Shards vai ficar, mas a intenção do Ethereum não é que vocês interagem no mainnet, pessoal. Fique bem claro isso. Tenho 2 Ether, me interessa muito saber cada passo. Pô, que bom. Espero ter ficado claro, pessoal. Outra coisa é que sempre quem está inscrito no desafio, etc., também recebe o Crypto Today. Todos os dias eu mando um e-mail comentando ali das minhas análises, das minhas visões, e com certeza esse vai ser um dos temas. Então, se você está inscrito aí no Crypto Today, você vai receber essa informação. Se não, entra aí no desafio que com certeza você vai ter muito mais informação sobre toda essa dinâmica e se inscrever aí no canal. Onde a gente tem essas informações do estágio de atualização do Ethereum, eu gosto muito de acompanhar os twitters do time. Então, um Twitter que eu recomendo muito é do Team Beacon. É esse daqui, ó, pessoal. Para quem quiser sempre estar atualizado sobre atualizações do Ethereum, esse daqui é um dos desenvolvedores que eu acompanho, mas o melhor cara é esse cara aqui. Sigam o Team Beacon no Twitter, que, cara, você vai ter todas as informações do mercado, do que está acontecendo no Ethereum. Ele sempre atualiza tudo que está acontecendo, então é super prático, vale muito a pena. E se você quiser informações mais técnicas. Se você quiser informação já curada, só me seguir no Twitter. Eu também sempre trago as atualizações dos estágios que a Ethereum tá. Por exemplo, como eu fiz aqui no dia 22. Tá bom? Vamos lá. Tem margem para like? Não sei, ainda tem margem para like, pessoal? Falem aí. Orlando, se os Ethereums queimados quando fazem transações, novos Ethereums serão criados, haverá algum momento que devido às queimas não haverá mais Ethers? Potencialmente não. Porque aí a gente vai ajustar a custo de transação, porque as transações estão sendo ali remuneradas pelos usuários e vai se estabilizar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas a tendência é que sim, a gente gere uma potencial deflação no Ethereum. Pelo menos nos próximos anos, essa é a visão. Talvez um dia a infraestrutura se torne commodity pare, mas o cenário para os próximo ciclo é de deflação no Ethereum. Mas não uma deflação tão brutal assim, talvez de 1, 2% ao ano. Talvez até um pouco mais. Orlando, o EIP na mainnet vai ser direto no espaço menor dos blocos, correto? Com isso, as taxas da mainnet podem subir? Não, na verdade, ele não vai ser um espaço direto. Na verdade, eles vão segregar 2 espaços. Então, até talvez tenha uma pequena redução nas taxas da mainnet. Mas, assim, Thiago, eu te sugiro de começar a entender como interagir
nas soluções de escalabilidade de rollups, porque esse é o futuro do Ethereum, essa é a intenção do Ethereum. Já considera a Polygon de graça nas taxas. Você quer dizer que não ser ainda mais barata? Sim, potencialmente reduzir até 20 vezes as taxas. No caso da Polygon, como ela está implementando também o ZK Validium na sua rede principal, que provavelmente é a rede que você utiliza, Polygon Proof of Stake, isso deve cair ainda mais. Polygon é sidechain, não é ZKVM, sim, mas agora a Polygon está migrando para uma ZK Validium. E aí sim entra nessa estrutura, nessa dinâmica, potencialmente pode reduzir mais custo, tá bom? Não pelos mesmos motivos, não vai ser tão impactado pela atualização, mas porque o ZK Validium ele ainda é mais eficiente financeiramente falando. Os TVLs da segunda cama ficam travados na Ethereum? Sim, eles estão ali vinculados dentro do ecossistema. Tudo faz parte de um mesmo ecossistema, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Porque o TVL da ZK5 está caindo muito, principalmente por depois ela teve um hack, né, no ecossistema, isso gerou um certo receio na galera. O hack da LAN da ZK Vmara. E junto a isso também ela está tendo mais concorrência de novas Layer 2 que estão sendo lançadas no mercado e tá chegando. O pessoal falando que é bastante informação nova, às vezes demora um pouco, mas fica tranquilo, cara, dependendo, pausa, reassiste o vídeo, eu tentei ser o mais direto e mais didático possível. Depois nem esse feedback aí nos comentários também, que é super importante, de verdade. Deixa eu ver aqui. Sim, todas geram mais, aqui o comentário do Rodrigo, sim, todas geram mais demanda para o Ethereum, então pode impactar positivamente. A Ethereum pode baixar o rendimento das pools? Não, provavelmente vai aumentar, porque se você tem redução de custo, as pessoas fazem mais tradings, e os pools são baseados em volume movimentado, então provavelmente até, inclusive, pode ser algo positivo. Previsão para o próximo ciclo? Cara, é difícil cravar. Eu, particularmente, acredito que o Ethereum pode se multiplicar por 10 vezes. Eu acho que, assim, a gente nunca teve um ativo que vai se beneficiar tanto de uma mudança de paradigma, como é o caso do Ethereum, como é o caso da sua estrutura de tokenomics. Pessoal falando que tá show. Pessoal perguntando se pode gerar um impacto no Ethereum. Assim, sempre quando uma atualização... Pessoal, é importante. O mercado ele é muito feito de narrativa, de especulação. Então, sempre quando a gente tem uma atualização para acontecer, normalmente isso reflete sim no preço do token, mas mais por especulação. Mas o maior impacto, como eu repito, vai ser no crescimento das L2. Mas aí esse crescimento estruturalmente vai impulsionar o Ethereum no ciclo de bull market. Mas pode ser ter um impactozinho positivo no preço, porque é especulação, pessoal. À medida que forem dando certo as testnets, a galera vai estar precificando, e sempre vai ter aquele FUD, sempre vai ter aquele medo de atualização. Eu falo que os testes estão indo muito bem, tá? A estrutura está muito, muito tranquilo, igual eu comentei em outros momentos. Deixa eu ver aqui. A galera agora perguntou sobre outras questões. O pessoal queria fechar a live realmente no. Agora eu acho que. O pessoal perguntando se um próximo bull market. Eu acredito que sim, pessoal. O mercado é feito de ciclos. A gente vai ter bear markets e bull markets. Eu acredito muito no bull market porque a gente teve um investimento muito grande na parte de desenvolvedores e em venture capitals para desenvolver novos negócios. E agora a gente está fazendo um processo de maturação de capital. Isso provavelmente vai desencadear. Mas se você está nessa dúvida, te convido mais uma vez, esteja na primeira aula do desafio do Endgame, porque é exatamente sobre isso que eu vou abordar. Vou abordar justamente sobre ciclos de mercado, vou explicar em detalhes pra caramba ciclos de mercado, e porque eu acredito que sim, a gente está muito próximo de um bull market. Então, se está nessa dúvida, recomendo que você entre aí no desafio Endgame. Quem ainda tiver também nessa dúvida, vale muito a pena. Tá bom, pessoal? E por fim, só responder uma última dúvida que o Clayton perguntou aqui, por que o Vitalik não faz staking de Ethereum? Na verdade, ele faz uma pequena parte, porque ele fala que staking ainda é um processo experimental. E ele não está errado nisso. Então, a gente ainda está num processo de entender toda essa dinâmica, tá bom? Então, por isso que provavelmente o Vitalik não faz staking. Mas enfim, pessoal, é isso. Mais uma vez, reforço o convite para o desafio Endgame. Reforço o convite para quem quiser entender mais sobre cripto e ter acesso à minha carteira de investimentos, à minha visão de análise, a saber exatamente como eu faço e saber exatamente no que eu estou investindo, a entrar na lista de espera do Crypto Pro, que a gente vai abrir semana que vem. Então vai ser um prazer
ter essa comunidade aqui com vocês. E basicamente é isso. Queria agradecer a todo mundo. Fechamos aí a live em 40 minutos. Espero de verdade que vocês tenham gostado da live. Agradeço aí todo mundo, todo o apoio. Espero de verdade que semana que vem a gente tenha enfim, uma excelente semana, um excelente desafio. Espero de verdade contar com todo mundo no desafio Endgame, porque vai ser um momento super especial para mim. Espero também contar muito aí com vocês aí nessa nova jornada no Crypto Pro e que vocês gostem muito, cara. Tô fazendo com muito carinho. Tá tendo algumas noites iradas, mas enfim, vai ser super especial. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, todo mundo que acompanhou a live. Um grande abraço e até logo.